Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. O juízo da recuperação judicial, da OI, deve decidir sobre o levantamento de depósito judicial milionário que existem nas contas da recuperação. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça declarou a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, onde tramita o processo de recuperação judicial da OI, competente para decidir sobre a possibilidade de levantamento de valores depositados pela empresa na Justiça Estadual de Santa Catarina, depositados como garantia do juízo no âmbito da ação tributária naquele estado, valores estimados aí na ordem de 100 milhões, o colegiado citou jurisprudência do STJ no sentido de que o juízo da recuperação é competente para examinar a forma ou a manutenção de atos de constrição que incidam sobre o patrimônio da sociedade recuperanda, inclusive em relação aos depósitos judiciais que tenham sido feitos. De acordo com o processo, em 1998, a OI ajuizou a ação contra o Estado de Santa Catarina para anular um problema de débito tributário, questionando aí a incidência do ICMS sobre determinados serviços prestados por ela aos seus clientes. Ao mesmo tempo, em ação cautelar para suspender a exigibilidade dos tributos, a empresa depositou integralmente os valores discutidos na ação principal. É a praxe, né? Em muitas questões judiciais envolvendo o setor empresarial, né? Esses depósitos em juízo. De acordo com o processo, em 1998, a OI ajuizou essa ação contra o Estado de Santa Catarina para anular esse débito tributário. A ação foi julgada procedente. Na sequência, a OI requeriu o levantamento do depósito e o TJ de Santa Catarina, no primeiro momento, negou o pedido, porque a empresa havia sido condenada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público a restituir aos consumidores os valores depositados judicialmente a título de ICMS. O relator do conflito de competência suscitado pela OI, o ministro Marco Buzzi, observou que a conclusão da recuperação judicial da OI em dezembro do ano passado não impede o julgamento do caso, pois a sentença ainda não transitou em julgado. Segundo ele, o juízo da recuperação é o que está mais próximo da realidade da empresa em dificuldades financeiras. Por essa razão, apontou, ele, o juízo da recuperação judicial, que tem as melhores condições para definir se eventuais medidas judiciais proferidas em outros juízos e incidentes sobre o patrimônio da empresa podem ou não comprometer a efetividade do plano de RJ. Para o ministro ficou evidenciada a usurpação de competência exclusiva do juízo recuperacional, o qual inclusive já se manifestou sobre a importância de tais recursos para o processo de soerguimento da empresa. A manutenção do bloqueio dos valores sem o crivo do juízo da recuperação, acrescentou o relator, poderia trazer prejuízo a todos os credores e demais interessados. Ao reconhecer a competência da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Marco Buzzi ainda lembrou que esses depósitos cujo objetivo era suspender a exigibilidade de tributos foram feitos pela OI entre 1998 e 2006, bem antes do deferimento da recuperação judicial em 2016, e, portanto, integram o acervo patrimonial da empresa. Então, está aí, depósitos judiciais feitos em outros estados que os tribunais regionais estão conferindo o poder decisório sobre o uso ou não desses recursos ao juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, o juiz Fernando Viana. Então, recursos que deverão provavelmente voltar ao caixa da empresa. Fiquemos acompanhando. Há recursos que foram utilizados também no Rio de Janeiro, do ponto de vista de depósitos judiciais, e pouco a pouco isso vai estar sendo liberado para a empresa OI, né? Olha, o Christian Gebara deu uma declaração dizendo o seguinte, olha, o mercado de fibra mudou e precisa de uma consolidação. Ele disse isso agora, dia 16 de fevereiro, aí no período do carnaval. Nenhuma surpresa, nós estamos dizendo isso desde 2020. Fala aqui se nós não estamos falando isso desde 2020, né?
que essa consolidação era inevitável. E aí nós temos um norte que a própria Vivo está dando para as aquisições que ela pretende fazer. Ele disse o seguinte: é necessário agora, para garantir uma estrutura de fibra em território nacional, consolidar essa estrutura de fibra em território nacional, de um forte processo de consolidação. Isso vai racionalizar os investimentos. Não faz sentido ter várias redes de fibra concorrentes em uma mesma área. Foi o que nós falamos, né? Então ele disse que a Vivo é compradora de ativos, mas tem alguns critérios que deverão ser os das grandes compradoras. Em primeiro lugar, ele disse, o primeiro critério é não ter muita sobreposição. Falamos isso lá atrás, em 2020 comentamos sobre isso. O primeiro critério é não ter muita sobreposição de rede, que aí não faz sentido você comprar uma operadora que está passando nos mesmos lugares que você já passa a sua fibra. Que sentido tem isso? Nenhum. Então, essa é a primeira questão. O segundo item que ele destaca é a qualidade da fibra da empresa. Precisa ser uma qualidade boa. E tem muita empresa aí de fibra pequena, né, talvez a grande maioria, com uma qualidade de fibra ótica muito ruim. Essas empresas pequenas, uma grande maioria, talvez em torno aí de umas 70%, 60%, vão desaparecer simplesmente, porque não vão conseguir competir com as grandes. Não terão qualidade, não terão preço e não têm capacidade de investimento. Vão sumir no mapa. É isso que eu espero para os próximos 2 anos, nesse cenário aí da fibra. E aí ele diz, empresas também com problemas tributários e trabalhistas não serão objeto de aquisições da nossa parte. Então temos aí um terceiro critério, dívidas tributárias e trabalhistas. A empresa está enrolada, não vai ser comprada, né? Essa empresa também vai desaparecer, né? E aí a gente vai ver uma redução do número de empresas que trabalham com fibra ótica no Brasil. Vão ficar 3 ou 4 grandes grupos trabalhando com fibra ótica no Brasil. É isso. Hoje a liderança está entre Vivo e Oi, estão disputando aí espaço, Vivo e Oi. Muito atrás vem Claro, vem TIM, vem aí depois da Oi e da Vivo, mas na frente da Claro e da TIM vem a EB Fibra, vem a Vero, né? A EB Fibra, que é a Aloha, vem a Vero, vem a Brisanet, né? Então, ele disse que o resultado de fibra da Vivo de 2022 foi muito positivo. A operadora adicionou 873 mil clientes, fazendo a fibra chegar até a casa, fazendo a ligação, né? Casa conectada, uma alta de 19% na base de clientes. Com isso, chegou a 5,48 milhões de assinantes do serviço. A receita líquida cresceu 22%. A rede de potenciais assinantes chegou a 23 milhões de casas passadas. A rede de potenciais assinantes chegou a 23 milhões de casas passadas. Ela está presente, a Vivo, em 409 cidades, 82 das quais conectadas em 2022. Então, um pouco aí das informações sobre a Oi na área de fibra e sobre este movimento de consolidação que nós estamos dizendo que vai acontecer desde 2020. Você está surpreso? Só se você não é assinante aqui do canal, se você não está frequente aqui no canal, né? Aí você está surpreso. Se você está sempre aqui, surpresa zero, porque nós já falamos sobre isso. Surpresa zero, porque nós já falamos sobre isso. Então não há nenhuma surpresa, não é verdade? Muito bem, já assinou a seleção de empresas? Assine se você não é assinante. Se você já é assinante, a de fevereiro o relatório já foi disponibilizado. Se não conseguiu acessar pelo site do Nutror e não recebeu o nosso e-mail, nos contacte para que a gente possa resolver isso rapidamente, porque o relatório já está disponível. Eu tenho divulgado isso desde a semana de 15 de fevereiro pelo Instagram e tenho agora divulgado mais aqui também ao longo dos vídeos, que esses relatórios já estão disponíveis. Portanto, nos procure caso não tenha recebido, certo? Se você gostou do vídeo, por favor,
deixe o seu like é importante. E uma reflexão final. Se você evita riscos, você certamente vai evitar a queda. Mas também evitará os voos. Portanto, aprenda a fazer uma boa gestão de riscos. Temos que correr riscos, mas precisamos fazer uma boa gestão de riscos. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Vamos lembrar que em janeiro os estrangeiros colocaram 12,5 bilhões de reais deste ano, em janeiro, 12,5 bilhões de reais. Estrangeiros acreditando no Brasil. Muitos brasileiros sem acreditar, o que é uma doideira. Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.